Iniciar com oração, né? O pastor quer orar para nós e aí depois a nossa prof. Neide começa. Oremos então, meus irmãos, em nome de Jesus. Querido papai, nós queremos te dar graças, te louvar e agradecer ao Senhor, porque apesar de toda essa situação, Senhor, complexa, mais uma vez uma transformação dos decretos, mais uma mudança, Senhor Jesus, para nós, pelo menos nos próximos 15 dias. Nós temos aprendido, Senhor, que em tudo devemos dar graças ao Senhor. E nesta manhã não é diferente, Pai. Nós te louvamos. Te louvamos pelo frio, te louvamos pela chuva. Te louvamos, ó Pai amado, porque tu não perdeu o controle de nada. E a nossa fé e a nossa esperança está no Senhor, Pai. Querido Deus, nós pedimos que a palavra do Senhor, que sempre nos ensina e nos inspira e enche a nossa alma, não apenas faça, Senhor, as coisas internas, mas que depois do interno, Senhor amado, possamos expressar, possamos, ó Pai, externar as transformações que o Evangelho tem feito em nossa vida ao longo de tanto tempo. Senhor, pedimos, ó Pai, a Tua graça e a Tua bênção na vida da Tua serva, Senhor, irmã Neide, que vai estar transmitindo, Senhor amado, a palavra do Senhor. Certamente, Deus, ela já tem estudado, mas pedimos que o Teu Espírito Santo a conduza, para que possamos receber, ó Pai amado, em terra fértil, em terra receptível, Senhor amado, a Tua palavra. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Todos me ouvem bem? Todos ouvem? Que bom. Então, quero dar o meu bom dia, no dia do Senhor, para todos os alunos e as alunas e todos nós aprendentes. Aprendentes da palavra de Deus, aprendentes daquele que nos ensina a cada dia. Pode passar, Cris? Então, o título da nossa lição de hoje é Ensino sobre o valor da comunhão na igreja. Foi escrito pelo pastor Aparecido Maglio. Ainda falamos com ele na convenção em Salvador, então ainda ele vive, como a Cris me perguntou, embora essa lição tenha sido escrita em fevereiro de 84. Em fevereiro de 84, eu estava no penúltimo ano da Faculdade Teológica Batista de São Paulo e lembrando realmente como era importante, né, a minha decisão de ter estudado teologia, né, de ter me separado para o ensino. E desde lá, aprendendo a palavra de Deus, é um privilégio para nós. Embora o texto tenha sido escrito em 84, teologicamente não tem nenhum problema, né, nós estudarmos essa lição, né? Claro que certamente o pregador, aliás, o que escreveu a lição, o pastor Aparecido Maglio, não imaginaria talvez que nós, nesse tempo, estaríamos ensinando essa lição, né? Então, nosso desafio é duplo hoje, porque nós estamos meio que confinados, nós estamos no meio de uma pandemia. Então, a pergunta é, como ter comunhão na igreja nesse tempo? Né? Isso que nós vamos refletir também. Próximo, Cris. O nosso texto áureo é: fiel é Deus pelo qual foste chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. 1 Coríntios 1:9. Essa versão está na ARA, que é Almeida Revista e Atualizada, não na NVI, como nas nossas lições atualmente têm sido descritas. Vamos para o próximo, vamos ler os textos. Alguém se habilita a ler Atos 2, 41 a 47? Quem gostaria de ler? Posso sugerir ao Renan? O Renan está apostos? Okay. Apostos. Por favor. Então, sim, pode ler. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Deixa eu tirar aqui o...
E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, eu não consigo ver a parte de baixo aqui. Acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Obrigado, Neide. Obrigada. Atos 2, 41 a 47. Isso. Loura, pode ler 1 João 1, 3, 6 e 7? Meu microfone aqui. Tá, estamos te ouvindo. Pode ler, por gentileza. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, com Ele na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém. Obrigada. Pode passar, Cris. Bom, o pastor Aparecido, então, colocou desde o início sobre a palavra comunhão, que em grego é koinonia. E koinonia, segundo a chave linguística do Novo Testamento grego, indica o afastamento dos interesses particulares e a união com outras pessoas para o cumprimento de alvos comuns. Então, nós percebemos que a leitura de Atos 2, ela reflete como a igreja iniciou, como a igreja primitiva se fundamentou, não é? E mais adiante, ele coloca assim, né, que pode-se dizer que a koinonia era a forma mais expressiva de descrever a vida comum da igreja primitiva. Expressa a relação que crentes têm para com Deus e uns para com os outros. Então, a palavra koinonia, então, ela tem esses dois sentidos, né? Primeiro, então, as coisas comuns entre as pessoas e também a nossa comunhão com Deus. Pode passar, Cris? Próximo. Então, já no verso 2:42, se não me falha a memória, ali está os alicerces da igreja, como eu tinha falado, né? O início da igreja. Então, elas se dedicavam ao ensino dos apóstolos, ou à doutrina dos apóstolos, como está em outra versão também, dedicavam-se à comunhão, tinha o partir do pão em casas e as orações. Então, esses eram os alicerces da igreja primitiva, né? Agora, é importante nós fazermos a relação com hoje, né? Como é que nós estamos, como é que a igreja de hoje está se portando nesse tempo de pandemia com esses alicerces, né? Nós realmente estamos seguindo a doutrina, né? Não estamos nos desviando da doutrina. Nós, de alguma forma, estamos querendo ter essa comunhão e não só... Porque o desafio da pandemia é que nós não podemos mais estar juntos, né, presencialmente. Mas o pastor Gerson, foi na quarta-feira, né, ele nos desafiou a nos fazer além disso, né? É o telefonema, é o WhatsApp, hoje nós temos ligação de vídeo, né? A gente tem assistido alguns programas antigos, né? Tipo Jornada nas Estrelas, e a gente via eles na telinha, isso há 40 anos atrás, né? Eles na telinha conversando com as pessoas, com o almirante e tal, não sei o quê.
e a gente ficava assim imaginando, nossa, que interessante, quando é que isso vai chegar? Quando é que isso vai ser verdade, né? Pois é, hoje nós temos ligações de vídeo, hoje nós temos o Zoom, outras tantas plataformas que nós podemos comunicar virtualmente, né? E nós temos que cultivar isso, porque nós não sabemos, né, quanto tempo nós ainda ficaremos em casa, né? Como o pastor Gerson disse, o novo decreto do prefeito Marquesan fechou as igrejas por mais 15 dias, né? Então a gente não sabe até quando isso vai, sabemos que o inverno é problemático, né? E a pergunta é, nós temos feito isso? Nós temos incentivado isso? Ou nós estamos num casulo, né? Nós estamos em casas, fechados e não queremos nos abrir, né? Então nós temos que pensar sobre isso. O partir do pão de casa em casa, a gente sabe que a gente não consegue fazer em função, né, de não ter aglomerações. Mas, de qualquer forma, nós em família, esse partir do pão tem sido realmente fortificado, né? Eu tenho escutado alguns comentários de alguma psicóloga que tem, aliás, muitas pessoas têm se reportado às psicólogas, né, dizendo quão difícil as famílias têm suportado essa pandemia. Quão difícil tem sido conviver muitas horas do dia. Até vou citar um exemplo de uma que disse, uma mãe, né, pedindo conselho para essa psicóloga, a minha filha tem 36 anos, ela mora comigo, mas nós não temos diálogo. A minha filha diz assim, que ela pergunta, ela quer saber algumas coisas da filha, a filha diz, não, eu não quero ter contato, eu tenho a minha vida própria e eu não quero me comunicar, né? Então a gente vê que essa pandemia tem feito que muitas famílias, que a comunhão na própria família tem sido questionada, né? A comunhão entre pai e filho, filha, filhos, né? Ela tem sido complicada porque as pessoas saíam, voltavam de noite, né? Ou comiam rapidamente, vamos comer, tal, tá bom dormir, e aí não tinham comunhão. Então, quando se deparam com estar todo esse tempo juntos, né? A comunhão, na verdade, ela tem que ser trabalhada, na verdade, ela tem que ser realmente fundamentada no amor de Deus. Então, esperamos que na casa, pelo menos na casa dos cristãos, né, essa convivência tenha um sentido benéfico, né, tanto por parte de nós, da nossa comunhão com Deus, né, que nós temos mais tempo para ler a palavra, para orar. E a pergunta é, nós temos aproveitado esse tempo ou temos ficado enclausurados em nós mesmos? Nós temos aproveitado esse tempo para melhorar a comunicação entre pais, filhos e pais? Nós temos aproveitado ou tem sido uma tragédia, né? Ou tem sido muito difícil isso acontecer, né? Então, eu creio que Deus proporciona esse tempo para nós pararmos, refletirmos e agir devidamente. E, por último, e não menos importante, as orações, né? Eles oravam no templo, então, segundo o autor, no início, eles respeitavam os horários de orações dos judeus no templo, mas certamente depois, quando eles foram dispersos, né? Quando começou a perseguição em Jerusalém, então eles foram para suas casas e as orações sim eram nas casas. Cris, por gentileza, pode passar? Bom, aí o pastor Aparecido, então, ele divide em 4 pontos, né? Gente, oi. Posso fazer um comentário antes de tu seguir? Sim, Tava pode falar. Aqui, que a gente até tem brincado no grupo de casais, né, no PG de casais, que essa pandemia é um vai ou racha, né? Porque sim, porque muitos casais nunca tiveram esse tempo de convivência junto, direto, assim. Tu namorou, casou, mas todo mundo trabalhando, estudando, vai morar junto, mas é que nem tu falou, né? Sai pra trabalhar de manhã, volta de noite. Então, é um experimento, né? Principalmente porque tu não tá em casa de férias, tu tá em casa trabalhando. Então, cada um tem as suas responsabilidades. Conciliar tudo isso, né? Com a convivência
física, e quem tem criança sabe o que eu tô falando, que o negócio não é fácil, é um teste bem forte para tudo isso, para as famílias mesmo, assim. Com certeza. E que Deus nos ajude a aproveitar para nos conhecermos melhor, né? Porque a convivência, a comunhão, ela tem esse pressuposto de nós nos conhecermos, né? Nos adaptar, né? E fazer com que nós podemos, porque qualquer vivência precisa disso, precisa de um ceder aqui, outro ceder lá. Né? Enquanto nós estamos longe, nós não temos que ceder nada. Né? Então, quando nós estamos perto, nós temos que ceder. Bom, continuando. Então, ele coloca assim, pastor Aparecido. Meditemos, pois, no valor da comunhão para a unidade da igreja, destacando os modos de sua manifestação. Então, ele coloca em 4 pontos. O primeiro diz assim, manifesta-se na sua vida fraternal. A prática da festa do amor, ou festa ágape, né, teve início nos primeiros dias da comunidade cristã. Os cristãos primitivos encontravam-se nos lares, normalmente no andar superior. Contraponto, né? Então, o autor coloca, né? Hoje estamos preocupados somente com as reuniões no templo. Certamente que há 30 anos atrás, né, não havia tanto essa prática, né, das reuniões em grupos. Né? Isso certamente surgiu um pouquinho mais tarde, né? Mas nessa época tudo era no templo. Né? Então, não se tinha essa ideia de fazer grupos pequenos, etc, etc. Né? Embora a igreja em células tem mais ou menos, talvez, 30 anos, né? Mas talvez aqui na nossa convenção não era tão vigente, né, quanto é hoje, né? Mas, de qualquer forma, ainda muitas pessoas acham que a comunhão com a igreja é ir uma vez por semana na igreja e tá bom. Ou até ir na ceia do Senhor. Né? Nós temos visto na nossa igreja mesmo, com tristeza, que a igreja, no dia da ceia, antes da pandemia, ela estava lotada, todos os bancos estavam lotados. Só que nos outros domingos, nem tanto, né? Então, a gente percebe que as pessoas estavam ou estão pensando que não, eu indo na ceia, tá bom. Eu indo no dia, lá, de comunhão com todo mundo, uma vez por mês, essa é minha parte, já fiz, tal. E não, né? Se a gente pensar que na igreja primitiva eles diziam que todos os dias eles estavam em comunidade, então uma vez por mês é muito pouco, né? Então a comunhão que nós estamos falando aqui, ela é intensa, ela deve ser realmente muitos dias, né? E alguém pode dizer, Neide, mas podemos dizer que o que é importante é a qualidade, né? Isso se diz muito em relação às mães que deixam seus filhos na creche, né? Então as mães ficam culpadas, né? Se sentem culpadas e aí compram presente para as crianças para diminuir, né, a sua presença e compensar, na verdade, a sua presença com presentes, né? E algumas diz não, o importante é a qualidade do tempo que vocês têm juntos. Não, tudo bem, a gente sabe que o importante é isso. Mas a gente sabe que a mãe deixar um filho na creche durante 10 horas por dia não é o ideal, isso nós sabemos. Nós estamos tapando o sol com a peneira. Nós sabemos que hoje as mulheres precisam trabalhar para poder cobrir os custos da casa. Porque antigamente os maridos faziam isso. Hoje é impossível fazer isso, né? Mas, claro, o importante, sim, é a qualidade do momento que nós estamos, mas não é uma vez por mês só, né? Então, aqui já quero dizer que as pessoas que acham que ir uma vez somente na igreja, no dia da ceia, como, eu tenho o meu compromisso, nós temos que revisar isso, né? Nós temos que saber que não é bem isso que Deus quer de nós. Só complementando, né? Então,
Hoje nós temos, né, antes da pandemia, nós tínhamos muitos grupos. Claro que nós temos também o outro perigo, né, de departamentalizar demais a igreja, né? Então, existe o grupo dos jovens, existe o grupo de casais, existe o grupo dos 60 a mais, existe o grupo das crianças. Então, a gente tem que tomar cuidado também com isso, porque aí o grupo só se encontra naquela faixa etária, né? E certamente o princípio da comunhão não é de faixa etária. Temos interesses em comum? Sim. Não vou dizer que eu sou contra que os casais se encontrem, que os jovens se encontrem, né, que os de 60 a mais se encontram. Não é isso. O que a gente tem que pensar é que eles só se encontrem nesse grupo, né? Na verdade, nós temos que ter esses grupos individual, porque os interesses são diferentes, claro. As etapas da vida, né, nos dá essa particularidade, né? Quando a gente era jovem, nós pensávamos como jovens, né? Quando a gente é casado, tem outros interesses. E depois que criou os filhos e tem os netos, é outro interesse, a gente sabe disso. Mas a comunhão é para todas as faixas de idade, né? O Zenóbio quer falar agora? O Zenóbio ou a Isabel, não sei quem é. Isabel quer falar agora? Quer abrir aí, Isabel? Não tô conseguindo por aqui. Não, meu Deus. Abre de novo, abre de novo. Peraí. Deu. Não, baseado nisso que tu falou, né, de só o domingo de ceia, a igreja estar com mais gente, eu tenho notado isso aqui também, nas reuniões do Zoom, nos cultos online, que são tão poucos e quase sempre os mesmos que entram. Sim. E isso tem me preocupado, eu tenho orado, tenho conversado com Deus sobre isso. Onde estão os outros? Verdade. E de outra forma, sim, o trabalho que vocês têm de preparar a lição, da Cris fazer toda essa coisa de ligar, de mandar recado, de mandar o endereço, os links, e mesmo assim as pessoas ignoram. E de outra forma, isso é uma opinião minha, né? Se os irmãos não concordam, os irmãos me desculpem, mas é o que eu tenho sentido no meu coração. E de outra forma, muitos entram e não abrem os vídeos. Então, ficam aquelas janelas escuras. Então, eu confesso que isso me incomoda. Eu converso com Deus, mas será que se ligou o áudio, não pode ficar ali um pouquinho assistindo? Então, são pensamentos que me vêm ao coração e à mente, e isso tem me incomodado, porque nós somos tantos, e aqui somos tão poucos. E eu sei que Deus pode operar onde tem 2 ou 3, mas seria, sabe, assim, eu ficaria muito feliz e creio que todos, inclusive aquele apelo do pastor tem a ver com isso também, na quarta-feira, eu creio isso. Então, eu acho que a gente precisa realmente orar mais e procurar ter mais comunhão, não só de um telefonema, que é muito importante, de uma mensagem de WhatsApp, mas aqui nós temos toda a chance na nossa mão. A maioria das pessoas tem celular, a maioria das pessoas está na lista do Betel News. Então, os irmãos me desculpem, isso é um desabafo que eu estou fazendo, e se contribuir, amém. Obrigada. Eu que agradeço, Isabel. E realmente essa tem sido a nossa preocupação, né? Porque a gente pensou, né, que não, o Zoom é muito fácil, tu vai fazer sentadinho dentro de casa, né? E realmente a gente não sabe o que está passando na cabeça das pessoas, né? Elas estão tão enclausuradas em si mesmas, né? Por que não estão conseguindo acompanhar as reuniões online, né? Outra coisa que o pastor Aparecido colocou, né? Precisamos evitar o individualismo, desenvolvendo momentos de confraternização. Nós sabemos que o individualismo ele tem crescido, né? Muito mais nesses tempos, né? Antigamente a gente sabia que
as famílias eram maiores, inclusive, né? Os pais moravam com seus pais, aliás, os filhos moravam com seus pais, aí a família ficava grande, ficava com seus avós, enfim, o núcleo familiar era maior. Hoje em dia, o núcleo familiar tem sido cada vez menor, inclusive com o número de filhos, né? Antigamente se tinha 10, 12 filhos, né? Eu sou de uma família onde nós éramos 4, éramos para ser 5, mas o quinto, a minha mãe, infelizmente, teve que abortar porque nós não tínhamos condições, né, de criar esse filho, né? E até hoje a gente chora muito sobre isso, porque eu me lembro que meu pai chorava muito porque minha mãe teve que abortar essa criança, né? Mas hoje as famílias estão pequenas também, né? E as famílias, com a modernidade e a pós-modernidade também, né? O individualismo tem sido muito consagrado, né? Tem sido muito evidenciado. Então, o individualismo tem penetrado no mundo de uma forma muito grande e tem se infiltrado na igreja, né? Então, eu creio que uma das coisas que pode ser, né, que as pessoas só veem na igreja no domingo da ceia, claro, nós sabemos que tem pessoas de mais de idade que não têm condições, né? Mas a gente vê jovens também fazendo esse movimento, né? E eu creio que uma das coisas que denotam é o individualismo, né? É essa coisa ruim, né? Que o mundo prega com cada um, né? E Deus, cada um por si e Deus para todos, né? Esse provérbio é muito ruim na comunidade cristã, né? Nós não vivemos cada um por si e Deus por todos, né? Esse não é o lema cristão. Esse não foi aquilo que a igreja primitiva nos ensinou. Todos tinham todo em comum, né? Claro, alguém pode dizer, Neide, nós estávamos comentando antes de iniciar a lição, né? Lá eles vendiam tudo, né? Então, porque eles achavam que Jesus estava voltando. Claro, eu acho que no primeiro momento, não. Num primeiro momento, realmente, eles estavam... Como a igreja era muito grande, vocês viram que era 3.000 almas, 3.000 pessoas, e certamente muitos precisavam, né, de auxílio. E o mote deles, quer dizer, a visão deles era que ninguém passasse necessidade por ser cristão. Percebe a diferença, gente? A diferença é essa, que eles não passassem necessidade, porque muitos perdiam seus empregos. Vocês lembram quando Jesus salva o gadareno, né? E aí os demônios entram nos porcos e a manada toda, né, se precipitou e eles ficaram pobres, né? Que eles disseram? Jesus, sai daqui, porque o Senhor vai nos deixar pobre, porque endemoniados tem bastante aqui, né? E a gente vê isso, que muitas vezes a gente aceita Cristo, né, e tem que deixar de roubar. O Flávio, esses tempos, me disse uma vez, Neide, uma pessoa X, ela trabalhava para o tráfico, na contabilidade do tráfico, agora ela aceitou Jesus. E em que ela vai trabalhar? Isso hoje, gente. O Flávio me comentou isso ano passado, né? Então, isso é importante a gente notar, que o Evangelho traz isso. As pessoas têm que perder os seus empregos, que antes eram maldições. E aí ele me comentava, Neide, agora nós temos que ajudar essa pessoa, nós temos que dar alimento para essa pessoa, nós temos que aportar essa pessoa, temos que ajudá-la num emprego cristão digno que ela possa, né, viver. Percebe a diferença, gente? Então, é muito importante nós lembrarmos que a igreja, quando ela prega o evangelho verdadeiro e as pessoas se convertem, e nós queremos que elas se convertam, vai acontecer isso. As pessoas do tráfico de drogas, ou mesmo prostitutas, se prostitutas deixam de vender o seu próprio corpo para ter o alimento, o que a igreja cristã vai fazer? Nós vamos orar pela irmã e a irmã vai arranjar um emprego? É assim que a gente vai fazer? Também. É a primeira coisa, né? Então, acho que esses alicerces da igreja primitiva
tem que estar presente, sim, na nossa igreja, se nós quisermos fazer diferença. Se nós não quisermos fazer diferença no mundo, se nós quisermos ser só mais um encontro de pessoas que se encontram e se dizem as certas, né? Porque aí o mundo vai dizer assim, né? Não, eles lá sozinhos, eles têm a vida deles própria, eles se ajudam entre eles. Nós não somos numa sociedade secreta que só ajudamos os nossos. Né? Existem sociedades secretas que se ajudam mutuamente. E os outros, né, que venham para nós. Nós não vamos até eles. A Loura pediu para falar isso. O microfone aqui. Sim. Não, tá tudo bem. Obrigada. A Loura comentou só ali no chat, Neide, e ela está trabalhando, por exemplo, até às 20 horas, né? Que ela não tem como entrar nas programações, e realmente acontece isso. Sabemos. Mas muita gente até está trabalhando mais, né? Não, é verdade, a gente sabe disso, né? Tudo bem, irmãos, a gente sabe disso, mas em uma, pelo menos, reunião tu tens, né? Eu me lembro que toda vez que eu queria ir no culto de oração, na terça-feira, eu tinha acontecer na última hora, para eu não ir no culto de oração. Isso eu me lembro, né, no meu serviço. Então, eu comecei a não dizer que eu ia no culto de oração na terça-feira, para não acontecer nada diferente. Então, eu conseguia ir. Né? Porque é realmente isso, gente. Se a gente não fizer um esforço, o diabo está aí para ajudar a nós darmos as desculpas. Não é verdade? Tá certo isso? Infelizmente, o inimigo, né? Quantas vezes as pessoas, as famílias dizem para nós, olha, quando a gente estava se arrumando para ir na escola dominical, acontecia uma coisa. Quantos não nos falaram isso? Né? Então, a gente sabe que o outro lado trabalha contra nós. E se a gente não tomar posição e dizer, não, nós vamos de qualquer jeito, mesmo que caia chuva, canivete, né? A gente vai igual. Só que hoje a gente tem muitas desculpas. A vida, a facilidade do nosso tempo, ela tem sido contra nós, porque, na verdade, tem nos acomodado. Né? Bom, próxima. Neide, oi. Se me permite, claro. O outro lado, e às vezes parece que nós mesmos, né? Porque a gente parece que vive numa era de multitarefa, multiprojeto, multi-execução, multi-resultado. Então, tem essa questão na vida profissional, tem essa questão na vida pessoal, e muitas vezes eu vejo que até a nossa administração do tempo, às vezes, ela tem bastante oportunidade, sabe? Sim. Só um comentário. Obrigada. Com licença, eu só queria dar uma palavra sobre o que vocês estão falando agora, que a Loura falou. Muitas pessoas estão agora de home office. E esse tipo de trabalho em casa pelo computador, ele não vai diminuir depois do final da pandemia. No mínimo, ele vai se manter ou vai aumentar, porque as empresas estão notando que eles têm mais lucro. Né? E, por outro lado, Loraci, eu tenho amigos cristãos, né, que estão me dizendo, eu trabalhava 8 horas lá em tal lugar. Tem um que trabalhava 8 horas no INSS, por exemplo. Ele me disse, agora eu tenho 10 horas de serviço por dia e só ganho por produção. Ou seja, piorou ainda mais, porque a questão virtual, a questão do notebook, agora você pode trabalhar em casa, você não tem desculpa. Mas eu não tenho tempo. Tem sim, você tem até às 10 da noite para terminar isso. Então, isso realmente está infectando, está problematizando a nossa vida. E, de certa forma, se isso continuar, né, como eu estava vendo uma reportagem que os bancos estão assim pensando, não só os bancos, mas Facebook, as plataformas, enfim, Google, etc., estão simplesmente achando, não, foi muito boa essa experiência da pandemia, quer dizer, lucros, né? Vocês podem ficar em casa, porque a gente não vai ter mais o escritório e vocês só vão lá uma vez por mês, etc., e vocês vão trabalhar em casa. Então, muito mais disciplinado nós vamos ter que ser para poder ter comunhão com os nossos irmãos e com Deus também.
Cris. Isso, aí eu coloquei assim, né? Você tem sentido que o individualismo tem afastado em algum momento da comunhão entre os irmãos? Isso é pessoal, né? Se alguém quiser refletir aqui, pode ser, fica à vontade, mas eu fiz essas perguntas, né, essas colocações para nós pensarmos mesmo, né? Cite exemplo o que pode, né, afastar os crentes de comunhão. Posição socioeconômica, estranheza, não vou com a cara daquele irmão, aquele irmão uma vez me falou uma coisa que eu não gostei. Isso existe, irmãos? Vocês entenderam a minha colocação? Cite exemplo do que pode afastar os crentes da comunhão, né? A posição socioeconômica pode? Com certeza. Pode, né? Tem tantas coisas, né? Uma vez eu escutei. Aquele casal, melhor não ficar tanto tempo com aquele outro casal, etc., né? Enfim, né? Não importa, outra pessoa, porque eles têm posses e eles não têm condição de acompanhá-los. E aí? São perguntas, né, que a gente pode refletir, né? Que infelizmente isso pode ocorrer. Mas o contrário é verdadeiro, aquilo que nós falamos no início, né? Que a igreja primitiva, ela tinha tudo em comum exatamente para não ter esse problema, né? Das pessoas não se ter comunhão umas com as outras em função da posição socioeconômica, né? Que infelizmente nós temos, né? E também fulano não pensa igual a mim, fulano é bem complicado isso, né? Mas isso faz parte do nosso crescimento espiritual. Marconi quer falar? Oi, sim. Pode falar. Aberto aí? Aberto, estamos escutando. Tá. Não, sobre essa questão da questão socioeconômica e tal, tudo bem. Infelizmente, eu entendo que possa ter na igreja, mas me parece, tá, que no meio da igreja ainda é o lugar, vou usar essa palavra assim, entre aspas, mais democrático que nós temos, porque a sociedade aí fora, ela é muito mais, separa muito mais essa questão socioeconômica. Eu vejo na igreja ainda a convivência entre aquelas pessoas que não têm posse e as que têm, ou aquelas que, por exemplo, não estudaram muito e aqueles já formados lá na outra ponta, e assim por diante. Eu vejo o lugar ainda, o reduto, com maior comunhão ainda dentro da igreja do que comparado aí fora. Claro que fora não é o padrão, entende? Nós aqui na igreja deveríamos ser completamente assim abertos a aceito isso, e talvez não sejamos completamente, não funcione tudo tão bem quanto a gente imaginaria, mas eu ainda vejo a igreja como um belo reduto nesse sentido. Eu só passou um assunto batido aí, eu não pedi antes, tal, essa questão ali de ir na igreja, só na ceia que você falou, né, de tudo mais e tal, e eu tenho assim um medo, me parece, tá? Sim. Que a ceia, e até muito se chamava de Santa Ceia, parece que a gente dá o título de santo, e graças a Deus nós batistas independentes estamos abandonando essa expressão Santa Ceia para chamá-la de Ceia do Senhor, tá? E na minha opinião, essa ceia, que também traduz muito como comunhão, ela deve ser um resultado de uma vida com Deus, de comunhão com os irmãos, e uma vez a gente vai lá e celebra. O que a gente tem visto hoje em dia, infelizmente, é o inverso, tá? As pessoas se afastam durante o período todo, seja agora na época da pandemia virtual, ou seja na época da igreja, eu não vou o mês todo, mas agora eu vou lá dar uma carimbada no meu passaporte para eu ter visto por mais um mês, sabe assim? Então é essa coisa que me preocupa. Parece assim, ó, se eu for a Santa Ceia uma vez por mês, eu estou legal, eu estou com a minha obrigação cumprida, e que eu acho que não é isso, tá? Fechei meu parênteses.
Eu concordo contigo, Marconi, que realmente a igreja seria o lugar onde as camadas sociais deveriam ser minimizadas, né? Por isso que nós temos que refletir, né? Os irmãos que são mais abastados, né, estão dispostos a se misturar com aqueles que não têm, né? Ou para não constranger, porque era o que acontecia na igreja primitiva, para não constranger ninguém, então aquilo que se dava se repartia, né? Então, eu acho que também tem essa ideia, né, de quando se pega uma coisa e se reparte, é a mesma coisa. Eu gosto muito de passar o final do ano na igreja, porque cada um leva um prato, né? Claro que cada um, o irmão pode dizer, pois é, aquele que levou um porco assado inteiro tem mais dinheiro daquele que levou só as batatas chips. Mas, enfim, mas ali tudo se tornou comum, porque cada um trouxe aquilo que tinha em casa, né? Eu não abro mão de passar o dia 31 na igreja por causa disso, porque eu vejo um momento de muita comunhão. E com muita tristeza tenho visto que as pessoas têm feito isso com as suas famílias. E antigamente, quando eu cheguei em Porto Alegre, nós éramos muitas pessoas que fazíamos dia 31 um dia de comunhão entre todos da igreja. Claro, a família é importante, irmãos. Mas eu tenho, com muita tristeza, eu tenho visto que cada vez menos nós temos dado importância a esse momento de comunhão, né? De 31 para 1º de janeiro, né? Quando nós podemos realmente trazer as nossas coisas e compartilhar. Então, toda vez que a gente, e a vigília do Ano Novo, isso mesmo, e depois a gente compartilha, quer dizer, porque nós temos as duas coisas, nós temos a vigília de oração, é o momento de oração, e depois a confraternização, que seria a comunhão. Então, ali, ricos e pobres se juntam, né? Então, acho que esse é o nosso objetivo como igreja, diminuir cada vez mais, né, essa posição socioeconômica, né, porque aquele que realmente tem pode dividir com aquele que não tem. E a igreja, sim, porque isso foi que Jesus ensinou, né? Que os irmãos dividam as coisas, e muito mais porque tendo o amor, e é o amor que faz isso, né, gente? Não é simplesmente um decreto, né? Ou a partir de agora, o pastor já a partir de agora vocês vão ter que trazer os bens de vocês aqui, nós vamos compartilhar com todo mundo. Quer dizer, não é por aí, né? É pelo amor. Próxima. Manifesta-se na sua vida social. Recapitulando, né? Os cristãos na igreja primitiva vendiam suas propriedades em benefício do grupo, já falamos sobre isso, né? Mordomia dos nossos bens. O pastor Aparecido também fala sobre isso, né? Que as pessoas que são mais abastadas, elas realmente poderiam colocar os seus bens mais na igreja, né? E aí tem um texto de Lucas 12, 21, que é com aquela parábola que diz que aquele lavrador, ele acumulava no seu celeiro, né? E aí o texto diz, né, que louco, hoje Deus, né, pedirá a sua alma, o que tu terás? E aí ele finaliza dizendo, né, o que entesoura para si mesmo não é rico para com Deus. Né? Lucas 12, 21. A pergunta é, quando Jesus fala, né, que é mais fácil um camelo entrar numa agulha, né? A agulha era a volta do arco do templo, tá, gente? Não é uma agulha não é agulha de costurar, não. Mas é por causa que realmente o camelo tinha as corcovas e não conseguia entrar, né, pela entrada no templo. É mais fácil, né, um camelo entrar numa agulha do que um rico entrar nos céus. O rico que não é rico para com Deus, né? O rico que entesoura para si. Isso é o texto bíblico, né, gente? Nós não podemos dizer, o rico vai para o céu. O rico vai para o céu. Mas se ele entesoura para si, né, e não divide, e não se sente compelido a dividir para os outros, então alguma coisa está errada. Eu sei que o Júnior citou, né, o texto de Tiago, então está aqui, né? Nem a passividade, nem a indiferença com os problemas e necessidade dos irmãos. Aquilo que eu comentei que o Flávio, né, comentou comigo uma vez, né?
ela era contadora do tráfico de drogas, ganhava muito. E aí agora ela aceitou a Cristo, né? O que nós podemos oferecer para ela? Então, vamos ver, eu vou ler aqui o Tiago 2, então já estou com a Bíblia aberta aqui. Tiago 2, 15 a 17. Diz assim: se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se, alimenta-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Né? É esse que o Tiago, porque realmente, certamente, em algum momento da igreja, alguns pensaram sim que só a oração daria certo, né? Não, Deus te abençoe, Deus esteja contigo, né? E não botar a mão no bolso, né? Então, eu acho que isso que é o mais importante para nós hoje. Vamos para a reflexão? Próximo, Cris. Eu coloquei em 2 momentos, né? Como a igreja tem manifestado o seu dever de ajudar os crentes pobres, órfãos e viúvas. Como a igreja tem manifestado o seu dever para os não crentes, os carentes, refugiados, dentre outros. Né? Então, certamente nós sempre estaremos devendo, né? Dou graças a Deus pela nossa igreja, que tem, na pessoa do Flávio, da Maristela e dos seus ajudantes, toda essa preocupação, né, em ajudar aquele que precisa, né? Então, nós não estamos fazendo mais nada do que nossa obrigação, irmãos, né? Quando a gente vê aquele texto de que Jesus disse, né, que você não me deste de comer, não me deste de vestir, não me deste, né, as coisas, e aí as pessoas perguntam, né, mas quando nós vimos o Senhor com fome? Mas quando nós vimos o Senhor com sede? Mas quando nós vimos o Senhor pedir necessidade, né? Então, Jesus diz, né, se vocês fizerem a um desses meus pequeninos, vocês fizeram a mim. Então, a igreja tem que se alertar para isso. Nós não estamos fazendo assim, um favor para os irmãos. Nós não estamos assim, eu tenho que fazer. Não, isso é mandamento bíblico, né? Essa é a base da igreja. Então, nós não podemos nos furtar a isso. Então, nós temos sim que abrir a mão, abrir o nosso coração. Pedir que o Espírito Santo mova os nossos corações, porque, irmãos, a pandemia vai demorar. Vocês viram que a OMS, lá o presidente da OMS, disse que o pior está por vir. Claro que alguns questionam que o que vem da OMS não dá para acreditar, mas nós queremos que o que vem por aí é uma recessão muito grande, né? Muitos vão perder seus empregos, se já não perderam, né? Então vai perder mais, vai ser mais difícil a economia girar novamente. Então nós vamos ter mais necessitados, né? Então, mais do que nunca, nós vamos ter que ser igreja primitiva. Mais que nunca, o coração nosso vai ter que arder. O Espírito Santo, nós vamos ter que deixar o Espírito Santo mover os nossos corações para ajudar uns aos outros, porque vai ter mais necessidade em pessoas que nunca imaginaram perder os seus empregos, irmãos, né? Porque é como a gente diz, muitas vezes alguma pessoa está num alto cargo de uma empresa, mas é mandada embora porque não dá mais, que agora é home office, agora é virtual. Não precisa ter mais o diretor lá na ponta que ganhava 50 mil reais por mês. Percebem, gente? Então, não vai ser só os pobres que vão sofrer. Os ricos, que se consideravam ricos, vão empobrecer. Quantos empresários vão ter que fechar os seus negócios por causa que não tem condição de girar, né? Nós mesmos, eu vou fechar a minha empresa, deixar ela em stand-by, porque não tem ninguém viajando. Os Estados Unidos está fechado, a Europa está fechada, né? Mas graças a Deus eu ainda tenho aposentadoria, mas o meu ganho simplesmente terminou, né? Mas Deus tem nos abençoado até agora. Mas eu tenho o Rui Barbosa também, tenho um marido, né, que está aposentado, agora eu vou ficar nas costas dele. Mas graças a Deus. Neide,
A Oi, querida. expectativa que se tem, na verdade, é que a recessão econômica vai matar muito mais do que qualquer pandemia, né? Porque a Certamente. perda da questão financeira, do acesso à saúde, né? Da baixa da qualidade de alimentação, da miséria, dos problemas mentais, inclusive, né? Isso vai se estender por um tempo muito maior do que esse período que a gente está vivendo agora. E a recuperação, inclusive, né? Se tem essa perspectiva de que vai ser bem lenta, bem difícil, bem complicada. Então, realmente, a gente tem pela frente um período em que nós vamos ter que ser mais família e se ajudar mais mesmo, né? Na própria comunhão. Na Assim. própria comunidade. Então, nós vamos, como cristãos, nós estamos sendo desafiados nessa pandemia a ter o sentimento que a igreja primitiva teve, né? De nós pensarmos assim, não, mas se eu der, vai faltar para mim, né? Então, isso nós vamos fazer, ter prova de Deus. Agora nós temos que nos juntarmos e dizer, o evangelho vale a pena? Aquilo que nós cremos é verdade? Ou nós estamos brincando de cristãos? Ou nós estamos, só porque nós somos criados no evangelho, né? Então nós estamos indo na igreja porque a minha família é cristã, né? Imagina se eu sair fora da igreja, mas agora esta pandemia é para provar a igreja. A igreja realmente está firme no alicerce, lembra que eu coloquei ali no início? No alicerce da igreja primitiva, era a doutrina, era o partir do pão, era a oração e a comunhão, né? Hoje, no século XXI, nós estamos sendo desafiados, né? Nós vamos partir o nosso pão com o nosso irmão ou vamos reter a mão e dizer, não, vai faltar para mim? Né? Então, eu acho que de tempos em tempos Deus ensina a sua igreja, porque nós estávamos meio frouxos, né, irmãos? A verdade é essa. A abastança nos cega. Não, eu tenho, tá, minha conta bancária tá boa, tal, não sei o quê, papapá. Mas agora a pandemia veio ensinar a todos, e não só os cristãos, a todos, né, que nós temos sim que dividir o que nós temos para poder sobreviver. Porque você vai ficar contente em ver o teu irmão passando fome? Literalmente, né, irmãos? Literalmente. Né? Eu vou no supermercado e fico apavorada. 1 quilo de feijão custa quase R$10. 1 quilo de arroz é R$6. Então, nós vemos que as coisas básicas, né, os alimentos básicos que nós arrecadamos para Bob's são caríssimos. Mas nós vamos desistir? Não, não vamos desistir. Que Deus nos ajude, que nós sejamos esse desafio que a igreja está tendo agora, que nós saibamos aproveitar para provar que nós somos cristãos verdadeiros. Porque na bonança tudo é bom, né? Ser cristão em país de primeiro mundo é maravilhoso, né? Ser cristão lá na Finlândia, na Suécia nem tanto, porque eles estão com bastante problemas de Covid. Mas, enfim, brincadeiras à parte. A verdade é que, em tempos de fome, nós lembramos de Jerusalém. Jerusalém passou muita fome. E Paulo agradecia as doações que os irmãos faziam. E as igrejas que tinham menos, né, tinham menos dinheiro, as que davam mais. E sabemos disso. Jesus mesmo disse, essa viúva deu mais que todo mundo, porque ela deu o que ela tinha. Os outros deu o que sobrou. Né? Então, é tempo de nós refletirmos se realmente nós acreditamos no evangelho que nós pregamos. Continuando, próximo. A Laura quer falar, Neide? Tá, pode abrir, pode falar. Pois então, agora tu tocou num assunto ali, Neide, que eu estava na minha cabeça pensando enquanto tu estava falando, sobre o que a viúva deu e deu o que tinha, né? E o que a nossa mão direita, e o que a nossa mão direita à esquerda sabe, né? Então, eu acho que é isso, eu acho que essa questão, ela tem que estar muito intrínseca dentro da gente. Isso já é nosso dever de cristão, não é uma coisa que tem que ser por causa da pandemia ou por causa né? É uma coisa, o que puder.
é o que puder e dá com alegria. Meu Deus do céu, isso é nosso dever, é nosso, tá dentro de nós, né? Tem que estar, né? Isso. Faz parte do pacote evangélico. Exatamente. Obrigada. Obrigada para ti. Mas com muito... Eu me lembro que eu via nas ceias anteriores, antes da pandemia, né? Eu confesso que eu ficava bem triste com a quantidade de alimentos que os irmãos enviavam, né? Ali, pelo menos ali, a gente via, né? Pode ser que mais tarde o pessoal se movimentava, mas a gente tem que se movimentar, né, irmãos? Tem que se movimentar, não adianta. Bom, agora outra área, então, que o pastor Aparecido nos diz, manifesta-se na sua vida espiritual. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo, já escreveu João em sua carta, para que realmente nós saibamos que nós temos que ter comunhão com Ele, né? Que a primeira comunhão, que a comunhão com os irmãos, ela depende da nossa comunhão com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. A igreja deve ser uma comunidade onde a comunhão espiritual com Cristo e uns com os outros seja uma realidade constante, né? Não é uma coisa assim de vez em quando, né? E certamente agora, como eu falei, com esse tempo maior ou não, né? Alguns têm trabalhado mais em casa e muito mais têm que se programar para ter um tempo com Deus, né? Vou citar ainda um texto de 1 João. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Reflexão. Próximo. Aí eu peço, né? O que tenho de melhorar para cultivar minha comunhão com Deus? Obediência à sua palavra, gratidão por todas as coisas que me acontecem, sinceridade de coração. Em relação ao próximo, tenho atendido o chamado do Senhor? Em relação ao meu irmão, tenho sido pedra de tropeço? Quando Paulo fala sobre pedra de tropeço, né? Nós sejamos, se você come carne, o teu irmão não come, por alimentos ou por dias de semana, né? Ele faz um comentário ali, né? O principal que Paulo descreve não seja pedra de tropeço para o seu irmão. Então a pergunta é, nós estamos dispostos a abrir mão, né, daquilo que, não que a gente crê, não vejo isso, de não aceitar de como o outro irmão aceita, né? Se ele acha que comer carne, ele está fazendo para o Senhor, né? Que ele faça isso. E a Bíblia diz, né? Que o que tu faz, se você jejua no domingo de manhã, se você jejua sexta-feira de tarde, se você jejua, é para o Senhor, né? Não é para os outros, né? E também não devemos ir contra nosso irmão. Ele jejua todas as semanas, ou ele jejua uma vez por mês, ou ele jejua, enfim, né? O importante é que nós sejamos irmãos de verdade, né? Porque isso faz a igreja. O que Satanás certamente aplaude é quando ele vê intrigas, quando ele vê maledicência, quando ele vê que os irmãos não são tão irmãos assim. Ele bate palma, né? Eu vejo assim, eu tenho uma visão que ele está lá num cantinho, só observando os irmãos falarem mal uns dos outros. Só os irmãos reclamando, mas fulano faz assim, fulano faz assim, mas eu não aceito, né? A maledicência, né? Nós temos que tomar muito cuidado com isso, irmãos, muito cuidado. Porque isso são brechas de Satanás na comunhão dos irmãos. Então é onde o irmão diz assim, não, se for na casa, nós tivemos que fazer comunhão na casa de fulano, eu não quero ir porque eu tenho uma rusguinha, porque não sei o quê.
vamos pedir para que Deus tire isso de nós, né? Tire isso da igreja, porque isto realmente é porta de entrada para a não comunhão com os irmãos, com a igreja, e isso enfraquece a igreja. E muito mais ainda, irmãos, isso é escândalo para os irmãos. Nós vimos no texto de Atos que a igreja de Atos, a igreja primitiva, ela caía na graça do povo, né? Ela era bem vista pelo povo. Olha como eles se amam, né? Aquilo que Jesus disse, né? Vocês serão conhecidos não simplesmente, né? Porque vocês dão as coisas, porque Jesus podia ter dito, ó, vocês vão ser conhecidos por aquilo que vocês dão todo dia para cada um. Não. Jesus disse que nós seríamos reconhecidos pelo amor que cada um de nós temos em comum, em comunidade. Por isso nós seríamos reconhecidos. Nós não seríamos reconhecidos pela quantidade de alimentos que nós daríamos para os pobres, para as viúvas, para os órfãos. Não. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz sim, que tudo estava em comum, mas existia toda uma esfera de amor, né? de um comprometimento do evangelho. Né? Quando Jesus disse, olha, vocês serão reconhecidos, né? Se vocês amarem uns aos outros. E amar uns aos outros implica de nós não sermos pedra de tropeço, seja para não crente, seja para crente. E a pergunta é, eu tenho sido? Cada um responda para si e tente consertar antes que venha, né? Antes que não tenha mais tempo, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Próximo, estamos quase terminando. Manifesta-se na sua vida de testemunha. A vida comunitária da igreja primitiva servia de forte testemunho, né? Aquilo que eu falei, né? O texto termina, né? Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. O próximo ponto, né? Então, a pregação da igreja, ela é diretamente proporcional ao testemunho dos membros? Estou aplicando aqui uma regra matemática, ou inversamente proporcional. Quanto mais a igreja prega, menos o testemunho dos irmãos está sendo revelado da pregação da palavra. A pregação da igreja aqui é pregação do evangelho, tá, gente? Eu não quis dizer que a pregação, cada igreja tem a sua pregação, não. É a pregação do evangelho. Nós temos sido à altura, nosso testemunho, ela tem sido realmente refletido a pregação do evangelho ou nem tanto assim? Né? Nós temos que nos preocupar com isso, porque é nisso que as pessoas, né, vão se basear. Né? Nós já temos escutado testemunhos, pois é, lá dentro da igreja ele é santinho, dentro de casa é um terror. Né? Até mesmo crianças dizendo, eu gostaria de viver na igreja. Por quê? Porque lá em casa o pai não é assim. Né? Enfim, tantos exemplos que a gente pode mencionar. Né? E repetindo aqui, né, com o texto de João, que Jesus fala, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Pode passar? Reflexão. Como creio que meus parentes e vizinhos têm visto que eu sou um cristão verdadeiro? Como creio que meus parentes e vizinhos têm visto que sou um cristão verdadeiro? Tenho me esforçado para que meu testemunho fale mais alto do que minhas próprias palavras? Né? A gente sabe que as crianças aprendem não aquilo que os pais falam, tá, gente? Eu não tenho filhos, mas a gente sabe disso. As crianças aprendem aquilo que os pais fazem. Né? Então, quando a filha está na frente do espelho, né, imitando a sua mamãe, ela está imitando. Quando ela fala com as suas bonecas, vocês querem saber como é que a criança está aprendendo o que a mãe fala para ela? Vocês
observem como ela trata as bonecas dela, né? Ela vai repetir exatamente o que a mãe está falando para ela, né? E aí a pergunta é, nós estamos realmente nos esforçando pelo nosso testemunho ou simplesmente pelas nossas palavras? Temos que aprender muito, né, gente? Porque nós sabemos que muitas vezes as palavras nos escapam, né, e não deveriam ser ditas. Só que quando a gente diz uma palavra que não deveria ser dita, nós temos que ter a humildade de reconhecer e pedir perdão sobre aquilo que nós falamos. Porque falar é muito rápido, né? Tem gente que nem pensa para falar, né? E quando diz, já escapou. Então, nós temos também que ter a reflexão de que nós devemos recolher as nossas palavras e pedir perdão, porque as palavras, elas têm poder, né? Por último, a conclusão. Neide, Sim. só uma pergunta, eu posso? Pode falar. Se puder voltar no slide ali. Sim. Isso, por favor. A minha pergunta, Neide, assim, aproveitando o que a Cris coloca, eu tenho sido bastante incomodado, né, de uma maneira positiva com relação a essa questão, né, de nós só sermos... Renan, tá falhando o teu som. Eu não estou conseguindo ouvir. Não sei se eu vou me expressar por aqui. Qualquer coisa eu escrevo, tá? Tá, começa de novo. Ok. Eu tenho sido incomodado, né, positivamente com relação a... Agora eu não escutei mais. Ele caiu. A Olivia tá com a aula dela lá também, deve estar concorrendo à internet. Que peninha. Vamos ver se ele volta. Ele volta no final, eu falo. Depois no final ele pode falar. Vamos então para a conclusão, depois a gente volta. Tá voltando, Neide. Tá. Vou passar a conclusão daí. Isso, passa. Depois a gente volta. Não tem problema. A comunhão koinonia deve ser uma característica permanente dentro da nossa comunidade local. Então, nós temos que lutar por ela, irmãos. A comunhão, ela não vem simplesmente, ela cai do céu, assim, não. Isso não tem, né? Nós temos que trabalhar, né, baseados no amor de Deus, no amor de Cristo em nossos corações. Essa comunhão, ela tem que fluir dentro da igreja, né? Não é uma imposição. Claro, eu vi que o Renan escreveu ali que a reunião de casais ela tem sido muito boa, né, para poder discutir os assuntos, né, e ajudar os casais nesse momento difícil, né, de convivência praticamente 24 horas. Né. Sabemos que o grupo, sim, é importante, mas, como eu falei, a comunhão não é departamentalizada, a comunhão não é por faixa etária. A comunhão, como a gente vê, ela é total, né? Então, onde crianças, jovens e adultos diminuem as suas diferenças, isso é comunhão, né? Quando a gente dilui, né? Dilui os nossos conhecimentos, ninguém sabe mais do que o outro. Quando a gente dilui o nosso poder aquisitivo, ninguém tem poder, posses maior que o outro. O que aconteceu é que Deus te deu oportunidade de você ganhar mais dinheiro, mas não é para te entesourar para si, né? E também a sua maneira de ser, a sua maneira de pensar, você tem que diluir, você tem que aceitar a ideia do outro irmão. Só porque o irmão pensa diferente, não vou nem na casa dele porque ele não pensa igual a mim. Não, isso tem que ser totalmente diluído. Então, a comunhão é exatamente isso, as pessoas serem iguais em todos os sentidos, né? Não só no espiritual, porque as pessoas podem dizer, não, mas o que a gente tem em comum é a fé em Jesus Cristo. Tudo bem, mas a comunhão, ela inicia com Deus, no seu Filho Jesus Cristo, e ela reflete na comunhão com os irmãos.
E ainda o texto de Paulo aos Coríntios, né, dizendo: ora, vocês são o corpo de Cristo. Notem, cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Né? Então, se nós pensarmos sempre que nós somos um corpo, né, e o corpo, todas as partes têm importância, né, porque quando alguém chuta o teu dedinho do pé, dói muito, né, e quando tu cai no chão e bate o nariz, dói muito, né? Então, tudo faz parte de um corpo. Nós não podemos dizer, não, a mão é mais importante, não, o nariz é mais importante, não, as pernas é mais... Não. Então, quando Paulo utiliza essa figura de corpo de Cristo, né, uma figura humana, no corpo normal, né, de uma pessoa humana, ele foi muito feliz, porque o corpo, assim, todas as partes, todas as juntas, tudo é importante. Não importa se você seja unha, não importa se você seja cabeça. Aliás, a cabeça é Cristo. Amém. Obrigada, irmãos. Quem mais quer falar? Se possível, eu gostaria de fazer em primeiro lugar, aí, um agradecimento aí, muito bênção, muito bom. E eu louvo a Deus, assim, porque eu estava aqui pensando, né, são quase 40 anos que essa lição foi escrita, né, e ela tá tão viva, assim, ela tá tão real, na verdade. Obrigado, viu, Ney? Obrigado mesmo aí de coração, né, pela tua disposição, na verdade. Inicialmente a coordenação queria que eu ministrasse essa lição, e deixa eu vou tentar não ser prolixo aqui, irmão, mas eu quero, dentro da lição que foi falado, e trazer essa realidade, né? Que bênção, que realmente foi a Neide que nos ministrou, né? Porque se fosse eu acho que eu estava agora já, né, certamente um pouco mais de cabelo branco, porque olha que interessante. Há menos de 36 horas atrás, tudo mudou, né? Tudo mudou. E eu fiquei me lembrando, logo que mudou o decreto, eu me lembrei de um pastor muito renomado no Brasil, e ele diz assim, ó, que esses pastores estão desesperados para fazer ceias, não conseguem ficar um mês sem a ceia. E aí eu quero voltar a essa lição, porque ela tem tudo, mas tudo a ver com alvos que Deus tem colocado no nosso coração, como igreja, e é justamente essa questão da unidade. A gente não é desesperado por tomar ceia, a gente está, não desesperado, mas nós temos um alvo que é realmente a unidade, é a mesma batida do coração, é andarmos juntos. E nós sabemos que o que mais expressa isso é a ceia. Então não há desespero, porque a gente tem que fazer uma ceia presencial, meu Deus, não, né? Nós vamos tudo para o inferno, não tem nada a ver com isso, nada a ver. O grande alvo é justamente o que a Neide nos ministrou aqui nessa lição, pastor Aparecido, que é o fato, né? Unidade, meus irmãos. Eu acredito que nós estamos aqui lutando, entre aspas, né? Mas assim tem sido uma mensagem enfática, né? Por todos nós aqui, liderança principalmente, que nós precisamos, sem dúvida nenhuma, trabalhar fortemente a unidade. Eu fiquei aqui considerando todas as falas e, de fato, né? E tudo é realmente muito verdadeiro. E por que será, então, que a gente insiste tanto nessa questão da unidade? Por quê? Ora, simples, porque de fato é algo que nós precisamos viver na totalidade. E a lição, mesmo que tenha aí quase 40 anos, ela está tão viva, mas tão real, que foi justamente a introdução que a Neide fez aqui para todos nós, porque é o alvo que nós queremos perseguir, irmão, em nome de Jesus. E a gente até louvo a Deus pela equipe aqui, que foi tão rapidinho, acho que em 1h30 a gente começou a falar mandando mensagem para a nossa equipe aqui, dos pastores, já com a equipe de comunicação, e de repente, eu acho que em 1h30, 2, a gente resolveu tudo que nós tínhamos programado anteriormente, né, para as próximas 2 semanas, foi tudo por água abaixo, por conta desse novo decreto agora, né? Ou seja, o templo, né, vai ficar de portas fechadas, pelo menos para nós até o dia 26, muito provavelmente vai ser o primeiro culto presencial, imagino eu, depois de amanhã em diante, no caso, né? E por que fazer essa ceia? Por que esse culto às 15 horas, vai ter daqui a pouco mais aí na igreja, outro às 17, outro às 19? Por causa da unidade, porque esse é o alvo, esse é o objetivo. Talvez outras igrejas estão trabalhando muito bem nisso, glória a Deus, mas eu vejo aqui para nós, irmãos, eu falo com temor e tremor, mas na autoridade que o Senhor nos concedeu, que nós vamos bater forte no sentido de que nós precisamos ser um.
como o Pai e o Filho são um, nós precisamos, para que o nosso testemunho seja válido. Não adianta uma tonelada de alimentos por mês, como a Neide bem colocou aqui, porque é o nosso testemunho que vai refletir essa unidade, essa comunhão que temos. Eu louvo a Deus, eu não vi a lição antes, né? E mesmo que eu quisesse, não ia ter conta, não ia dar conta de ler a lição antes, né? Mas eu não sabia que a lição era essa, peço que eu não sabia, mas eu fiquei vibrando aqui no meu coração, porque eu creio que essa é a palavra de Deus para nós, nessa data, 5 de julho de 2020, depois de quase 40 anos. Obrigado, Neide. Deus te abençoe ricamente. Muito boa explicação, muito boa explanação. E o Renan? A pergunta do Renan seria: quanto ao ser cristão perante Deus e a meus irmãos, não seriam as evidências do fruto do Espírito a melhor resposta? Tenho me incomodado positivamente sobre isso, me questionando o quanto tenho vivido essas evidências, especialmente nos dias de hoje, buscado em Deus. Isso mesmo, Renan. Com certeza, eu creio sim que é fruto do Espírito Santo, sim, advindo da nossa comunhão com Deus, né? Porque sem esse mover do Espírito Santo em nossa vida, nós não nos movemos, nós não nos mexemos, nós não atuamos, nós não refletimos a sua glória, né? Então, sim, é vindo do Espírito Santo, sim, advindo da comunhão do Senhor. Gente, é um processo, né? Então, podemos dizer assim: mas eu sou meio envergonhado, eu não consigo falar. Mas se você não consegue falar, você consegue agir, né? Então, às vezes, né, o agir, né, não precisa de palavras para poder realmente refletir a glória de Jesus. Porque nós estamos aqui só para isso, gente. Nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor Jesus com as nossas vidas. Ou a gente aprende, ou a gente não aprende, né? E esse aprender, esse buscar é nosso, porque Deus não vai ser o marionete. Agora você vai para cá, agora você vai ficar no quarto orando, agora tu vai ficar lá lendo a minha palavra, agora vai fazer isso. Não, isso aí é um movimento que nós temos que fazer, esperar em Deus que faça, ele vai fazer a sua parte. Amém? Mais algum comentário? A Simone colocou aqui, né, que a música do Asaf Borba, pagaremos o preço de ser um só coração no Senhor, compôs quando brigou com o irmão de sangue. É isso mesmo. Então, nós deixarmos que o Espírito Santo nos ajude quando nós fazemos coisas erradas, né? Se temos que pedir perdão para um parente, se temos que pedir perdão para um vizinho, se temos que pedir perdão para qualquer outra pessoa, que Deus em Cristo Jesus nos dê coragem, né? E que isso advenha do Espírito Santo, né? Mais alguém? Eu agradeço a oportunidade de falar, né, de explicar essa lição que Deus colocou no meu coração também, refletindo nesses dias mais difíceis, né, irmãos? É mais difícil, mas que nós temos atravessado e não vamos desistir, né? Nós temos sim que servir ao Evangelho, nós temos sim que refletir a obra redentora de Jesus Cristo em nossa vida. Muito obrigada. Neide, muito obrigada por aceitar aí esse desafio, por nos dar essa aula muito boa hoje aqui. Pastor Gerson quer falar ainda? Então, Pastor Gerson, vai lá, tá contigo. Só um avisinho breve aqui, meus irmãos, né? Só para retomar um pouquinho, então, que a gente acabou de falar aqui, tá? Mais uma vez, muito obrigado, né, Neide? Muito obrigado. Mas assim, irmãos, somente esse aviso, eu quero agradecer muito a Deus, na verdade, né? Que realmente a gente conseguiu, talvez, trabalhar forte né, na sexta-feira de noite, ali, por volta das 10, entre 10 e meia-noite, mais ou menos, né, 22 e meia-noite, gravando vídeo e, enfim, enviando para os irmãos. Por quê? E aqui eu quero falar aqui, nessa plataforma aqui, na verdade, para que vocês possam depois estar divulgando, no caso, para os demais irmãos.
nós vamos, então, muito provavelmente, amanhã sai o decreto, tá? Eu já tenho uma informação oficial lá do CIMEPA, do Conselho de Pastores, já é oficial, mas não foi assinado ainda, né? Então, nós temos aí 90% de certeza que amanhã, então, haverá todas as restrições, que vocês já bem sabem, mas eu não vou falar do comércio, nem de outras áreas, indústria, né? Eu vou falar aquilo que cabe a nós aqui, né? A igreja. Muito provavelmente, esse decreto vai, a princípio, 15 dias. Isso quer dizer que só vai voltar à normalidade, Porto Alegre, para o dia 20, segunda-feira, tá? Que provavelmente aconteça algum afrouxamento aí, né, das restrições. Não sabemos, viu, irmãos? Isso aqui tudo, por enquanto, está ainda basicamente definido, mas não assinado. Então, enquanto o decreto não for assinado, a gente fica assim. Então, acredito que naquela semana nós não faremos cultos presenciais, a não ser domingo, dia 26, e muito provavelmente seja apenas um culto das 19, até para a gente ver como é que vai ser o andamento, né, irmãos? Então, eu quero agradecer a Deus, porque os cultos praticamente hoje de tarde estão todos lotados, se não me falha a memória, só tem uma vaguinha no culto das 17, mas o das 15, o das 19 já está cheio, e uma vaga apenas restante para 17 horas. Se alguém não se inscreveu, se inscreva, tá? Para que nós possamos ter essa ceia presencial. E, ao mesmo tempo, não é impossível haver a ceia drive, na verdade, porque com o novo decreto, nenhum tipo de aglomeração pode acontecer, mesmo dentro dos carros. Então, é impossível acontecer qualquer outro tipo de manifestação para esse mês de julho. Tá bom, queridos irmãos? Eu peço a gentileza, então, aqui nesse breve aviso, até porque nós não vamos ter essa amplitude nos cultos logo mais. Claro, a gente vai falar no culto ao vivo mais tarde, né? Que vocês possam estar divulgando essa nova informação, tá? Desse novo decreto. Fechou das 17. Pronto, não tem mais vaga hoje, então. A Cris acabou de anunciar para mim aqui. Então, nós vamos já não ter mais vaga. Acabou. Tá tudo certo. Então, eu peço a gentileza, irmãos, que dentro do possível, não apenas para dizer para os irmãos, não vai ter culto presencial, mas voltar à lição. Aquela ligadinha básica, aquele WhatsApp. Obrigado, Cris. Obrigado, meus irmãos aí. Obrigado, Neide. Deus abençoe. O Renan colocou tudo 1 da tarde, né? Jesus, vou almoçar agora, então. Vamos correr para lá agora. Ué, se tiver gente aqui, mandar aqui, a gente vai lá. Não tem problema. Nem que seja para dar a ceia lá pro povo lá. Certo? Neide, Rui, vocês podem orar para encerrar aí, que eu tô com um barulho aqui no lado, não consigo. Tá bom, tá bom. Querido Deus, eterno Pai, Senhor, na Tua presença, nós queremos te agradecer pela comunhão que temos contigo, com o Teu Filho Jesus Cristo, através do Espírito Santo. Muito obrigada, Senhor, porque nós sentimos sim a Tua presença e nós sentimos sim os desafios que hoje a igreja está passando, ó Pai. E nós te pedimos, ó Deus, que nós possamos realmente aprender cada vez mais, a poder se interessar pelo nosso irmão, pelo nosso próximo, Senhor, e que realmente a sua igreja seja relevante e que realmente a tua igreja possa mostrar o teu amor aos mais necessitados. Nós queremos te agradecer por esse domingo, nós iremos celebrar a tua vitória na cruz. Muito obrigado por esses cultos que serão ministrados, que cada um possa realmente aproveitar o estar junto com os irmãos, ó Pai. Nós te agradecemos por este dia, te agradecemos pelo pastor Gerson, pelo pastor Lima, pelo pastor Rui, pelo Flavinho e por tantos outros que trabalham na tua obra, Senhor. Nós queremos te louvar no teu dia e pedir que as famílias louvem o seu nome em tempo e fora de tempo. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. 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 Vamos abrir os vídeos aí para a gente fazer a nossa foto. Cris, eu não sei se com a revista tem algum direcionamento? A revista não chegou ainda, Renato. Estou acompanhando todos os dias o código de rastreio nos Correios, tá? Assim que chegar, acho que a ideia é deixar lá na igreja para os irmãos que quiserem ir lá buscar. Tchau. 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 Marconi quer falar? Ô, Cris, uma ideia para as revistas chegarem mais cedo, de repente pagar um pouquinho a mais ali para elas chegarem. Tava falando com a Dani.
Tá falando com a Dani sobre isso. Aconteceu isso, veio mais rápido que a gente pagou daí. O problema é que o peso é bem grande, né? Porque são as revistas, mais o Luz nas Trevas. E aí o Sedex vai lá em cima. Mas vamos ver pro próximo trimestre para não acontecer isso. Vamos pra foto? Sorrisos? Feito, pessoal. Podem abrir os microfones aí. Certo, meus Oi, irmãos. querido. Falar. Boa Oi, tarde pessoal. para todos aí. Um bom dia para todos. Oi. Buenos dias. Abençoe, irmãos. Isabel. Renato. Oi, Felipe, Lourinha, meus priminhos estão todos na sala. Querido. Oi, Saudade, Renato. Saudade. Tudo bem? Tudo, querido. Foi a todos, hein? Beijo, beijo, Renato. Irmãos, Beijo, uma Renato. palavrinha Beijo, minha. beijo. Uma palavrinha minha. Vocês me surpreenderam e vocês Mãe, abre o vídeo. Desculpa. me emocionaram muito com o presentinho que foi trazido ontem. Já ia esquecer, não podemos terminar sem parabenizar o Rui de novo aqui ao vivo. Mas vocês me trouxeram muito carinho ontem, um presentão. Parabéns. Parabéns. Você merece, tá? Parabéns. Você merece, querida. Vai ficar nos Vamos eventos cantar, todos. Cris. Vamos cantar, cada um no seu tempo, vai dar uma... Isso, vamos. Lá. Vamos aproveitar aí e cantar pro André e pra Camila, que também É fizeram verdade. aniversário. Isso, André e Camila. Vamos lá. Andrezinho. Parabéns a você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos. Com Deus ao seu lado, que a vida seja um sorrir. Isso, cantar assim. Por casa cantando. Dá certo. Cada um na sua casa Cada um no seu tom, mas deu certo, né? Não tem ninguém Eu fui a pra unidade, mixar a comunhão ainda. agora. Valeu a intenção, pelo menos. Eu fiz tenor aqui, eu fiz um tenor. Júnior. Parabéns, pastor Rui, parabéns pra Camila. Thelminha. Tem mais alguém de aniversário? Se manifeste lá também. A Juliana Poma. A Juliana Poma também tá de aniversário agora? Hoje. Ah, então É pra hoje? ela, Cláudia, dá um beijo lá. Parabéns. É hoje? A Ju tá aí? A Ju. Então diz pra Ju vir pra gente dar um oi pra ela. Aqui Ai, ela. E aí, Ju? Feliz aniversário, Ju! Feliz aniversário, Beijo, Ju. Deus te abençoe. Deus te abençoe! Deus abençoe, Ju. Que legal, pessoal. Parabéns pros aniversariantes aí. Parabéns pra todos. Aqui perto de casa. E hoje nós tivemos a família Tanhotti com a gente aqui, acho que pela primeira vez na escola. Deixa eu ver se eu consigo mostrar eles aqui. Bem-vindos. Sejam bem-vindos! Bem-vindos com a gente. Conheço a Ruth. Sejam com a gente sempre que Tá uma quiserem. primaiada puderem. hoje. Hoje estamos Oliveira, tô em peso. Vamos ver se eu passo o A resto. Oliveirada tá aí, ó. Também. Uhul, bombando. A Annelise. G, aparece, G. Ai, só um pouquinho. Aparece. Eu tô aqui, ó. Peraí, deixa eu mostrar, tia G. Vamos lá. Aqui, ó. Oi, Manda chimarrão, ó. Manda chimarrão. Liberada presente. Estamos aí às 5 horas. Olha o Mateu ali. Estamos aí às 5 horas, Ele- se Deus quiser. Ai, que bom. Olha a dupla. Legal. Que amor. Ai, eu não sei se eu passei por tudo. Ai, Nilce. Tem uma criança berrando, acho que é o... É o Mateu. Lívia.
É o Matheus e a Helena. É a Helena, Isabel Helena. tá melhor, Isabel. Daqui a pouquinho começa a correria dos Estou bem melhor, graças a Deus. Que bom. 3 horas querida, o primeiro que bom. culto, pastor. Isso aí. Vamos lá então, pessoal. Deus abençoe a Abraço, irmãos. todos. Deus abençoe. Beijo, Fiquem domingo. com Programa Deus. Deus 5. abençoe. Toda semana. Se cuidem, se Beijo. Beijo, Sejam bem-vindos Lisa. todos. Lisa Beijo. Martins. Obrigada, vou desligar. Obrigada. Tchau, Beijo, obrigada. Neidezinha. Cris, todo mundo. Obrigada, gente. Beijo. Vamos lá. Tchau. Tchau.